Consultor, sabias que competir pelo preço sai caro? Não caias nesta armadilha. Fica comigo e descobre como o homestaging torna o preço quase irrelevante. O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora da Art Fusion Lab. Estou-te a convidar para assistir a esta série Homestaging para que te quero. E neste episódio 5 vamos falar sobre ah, competir pelo preço, bom ou mau? É mau. Conto contigo já a seguir para te explicar porquê. Consultor. Ah, competir pelo preço é o pior erro que o consultor pode cometer. Ah, porquê? Porque nesta guerra de preços, ah, ninguém sai a ganhar. Portanto, todos saem a perder nesta guerra de preços, porque a tendência é sempre, ah, ah, portanto, olhar para o preço como mais importante, quando há outros fatores que contribuem igualmente para o valor da coisa. No caso da coisa, aqui é o imóvel. Portanto, e aqui já começa a haver, e eu julgo que tu sabes que há uma grande diferença entre preço e valor. Por isso é que num dos primeiros vídeos falámos da importância do homestaging para tu criares mais valor e entregares mais valor, precisamente para porque há uma diferença então entre preço e valor. Vamos prosseguindo, tenho a certeza que tu vais perceber tudo no final deste vídeo, porque não podes cair neste erro. Portanto, é certo que no mercado imobiliário, quem acaba por ditar o preço dos imóveis é esse equilíbrio entre a oferta, do lado do proprietário, e procura, do lado do comprador. Deves estar-te a perguntar, ok, estamos numa época de crise, mas não parece que o negócio esteja a parar. Não é essa a minha percepção. O que pode acontecer é um comprador que até tinha um orçamento, portanto, para uma casa de 200 mil, provavelmente, em vez de conseguir pagar uma casa de 200 mil e de procurar uma casa de 200 mil, só consegue uma de 150. Portanto, não é por causa da crise, não é por causa da inflação que o negócio vai parar. Porque o homestaging é à prova de inflação. Portanto, o homestaging é sempre uma técnica para a preparação é a preparação da casa, não é? Que, que vai funcionar em termos de comparação. Portanto, a casa que estiver melhor preparada para venda é a casa que vai atrair mais as atenções e vai ter mais propostas. Portanto, neste sentido, portanto, o preço torna-se irrelevante, porque de facto o homestaging vai ajudar a comparar uma casa com outra e a posicioná-la em relação às demais. Portanto, aquela particular vai atrair mais atenções do que as outras restantes.
Vamos prosseguir então. Mas então, o que é que podes, portanto, e se pudesses, agora sim, e se pudesses ajudar, portanto, o, o comprador a ver o imóvel com outros olhos, ou seja, tu ao tornares o preço irrelevante, tem que haver outros fatores que contribuem para o valor do imóvel. Portanto, e é desta forma é que tu tens que usar o homestaging então para criar valor, para que o comprador perceba que existe valor naquela casa particular e de que merece o valor e de que o preço é ajustado. Portanto, aqui o desafio é tu pensares como é que se cria valor aos olhos do comprador de tal forma que o preço se torne menos relevante. Portanto, e é essa criação de valor, estamos aqui a falar já há algum tempo, que não é mais do que um conjunto de estratégias simples de aplicar, de modo a tornar a transação mais rentável. E é precisamente isto que eu estou sempre aqui a falar contigo, que é exatamente isto que o homestaging faz. Portanto, a despersonalização, a limpeza e a arrumação é aquilo que eu chamo de serviço mínimo, sendo que a despersonalização falámos anteriormente, é uma dessas estratégias, é uma das formas então de criar valor, de, na cabeça do comprador, criar a noção de que aquela casa vale a pena. De que vale a pena, de que vale o valor pelo qual está ali listada. Portanto, mas não fica por aqui, não é? Portanto, o homestaging não fica apenas por este serviço mínimo. Mas disso falaremos mais tarde. Portanto, o que é que eu te proponho agora é um bocadinho um exercício de empatia. Portanto, coloca-te no lugar do comprador. Quando procura casa, um dos primeiros passos que ele dá, não é falar contigo, é ir a um site imobiliário e ver a montra. A montra que são aquelas fotos, não é? Portanto, eu primeiro, portanto, nessa busca começa por reduzir, portanto, essa busca por critérios de localização, de preço, de áreas e de número de divisões, mas mesmo assim essa busca não reduz a um imóvel. Essa busca reduz a umas dezenas ou umas centenas de imóveis. Portanto, pensa assim, a informação que consta nisso que eu chamo de montra é muito genérica e pouco ou nada revela sobre as particularidades de cada imóvel. Portanto, só isso que eu já te falei, que é das dimensões, da localização,
das fotos, e é precisamente aqui que nos vamos centrar, portanto, com características semelhantes, com características semelhantes, uh, só a imagem vai distinguir o imóvel A do imóvel B. Portanto, vamos aqui fazer um pequeníssimo exercício. Tu já sabes que eu de vez em quando extrapulo para outras situações. Portanto, imagina-te numa prateleira do supermercado a comprar uma garrafa de vinho para um jantar especial. Portanto, se tu não conheces os vinhos que tens à frente, para simplificar, mas vamos partir do princípio que é assim, o que diferencia um vinho do outro é o preço. Portanto, sem mais informações, tu escolhes apenas pelo preço. Mas afinal, começas a ver melhor e afinal há informação sobre castas, sobre os anos de produção, portanto, já começa a haver diferenciação entre uns e outros, já para não falar da região e da nota do enólogo, não é? Portanto, sem mais informação, além, portanto, das garrafas expostas, quiçá, dos rótulos do vinho, tu escolhes pelo mais barato, não é? Escolhes pelo preço. Mas quando começas a ter em atenção as castas, como já referi, o ano de produção, a região, a nota do enólogo, até a casa-mãe, se levares isso em consideração, tu vais fazer uma escolha que não é necessariamente a mais barata. E é aqui que eu quero chegar. Todas estas características que referi agora, portanto, casta, o ano de produção e por aí afora, são características que acrescentam valor ao vinho, ou que retiram valor ao vinho, quiçá. Portanto, o que é que te leva? Leva-te a que esta panóplia de características que valorizam o produto, valorizam o vinho, podem-te fazer, podem-te fazer questão de pagares um pouco acima da média pelo vinho, porque tu queres levar contigo, ou aquilo que te impacta é o valor do produto. Portanto, tu não levas o vinho, tu levas uma experiência. Levas a experiência que esse vinho te vai proporcionar nesse jantar especial, que foi aqui que nós começámos o nosso exercício. Portanto, o mesmo se passa com os imóveis. Se as fotos, que são o primeiro contacto do comprador com o imóvel, não atraírem, portanto, as fotos é um recurso que revela um pouquinho mais, destapa o véu sobre o imóvel. Se não houver valorização desde aquele momento do imóvel, não vai haver diferenciação entre as casas, a não ser pelo preço. Cá estamos nós, então, a falar da tal competição pelo preço. Portanto, se todos os imóveis aparentam estarem desarrumados, aparentam estarem pouco cuidados, e não se percebe bem, não há conexão das pessoas com as divisões,
O que difere na montra entre um imóvel A ou B é o preço unicamente. E aquilo que é importante que tu entendas é que tens uma oportunidade incrível em utilizar o home staging para então criares essa, esse valor que vai diferenciar e que vai provavelmente fazer com que o comprador pondere até então, digamos que uma gama alta, digamos assim, de valor do imóvel, claro, sempre dentro das suas possibilidades, não é? Portanto, isto é aquilo que se chama tornar o preço irrelevante. Portanto, se não transmitires diferenciação, todas as casas vão parecer iguais. E nesse caso, o preço vai ser o fator mais determinante. Portanto, ou seja, mas não fica por aqui, não é? Portanto, tu não podes pôr fotos bonitas e depois o comprador depois ter uma desilusão no dia da visita. Portanto, toda esta experiência começa pelas fotos, mas continua na visita. Portanto, se a experiência da visita por parte do comprador não impactar, ele não vai validar o preço. Portanto, ele pode ter sido atraído pelas fotos, mas na experiência da visita não vai validar o preço, não vai aceitar e não vai ver o imóvel como uma oportunidade única. Mas se pelo contrário, o imóvel chamou a atenção do comprador, novamente na montra pelas fotos, e se a visita corroborou ou superou as expectativas, nessa altura o preço deixa de ser o fator que distingue os imóveis. A partir daí aquilo que distingue os imóveis na cabeça do comprador é, é esta experiência, é este projetar do comprador naquele espaço que será o seu lar. Portanto, então aqui a percepção de valor ganha importância em relação ao preço. Ora, a grande questão aqui é como criar valor, como aumentar a percepção de valor. Já adivinharam? Pois é com homestaging. Homestaging é uma estratégia fundamental para a preparação dos imóveis. E esse é o poder do homestaging, criar este valor, diferenciar os imóveis e te tornar preço irrelevante. Então, por hoje nós ficamos por aqui e quero-te convidar para continuares a acompanhar esta série sobre homestaging, se és daqueles que queres fazer a diferença, queres fazer diferente. Portanto, conto contigo amanhã.